hoje fazer uma introdução ao estudo das ondas. É um conteúdo bem extenso, então hoje, a minha intenção seria hoje falar uma parte inicial e na próxima terça a gente dá uma continuidade em ondas ainda. Então, beleza. Primeiro, eu vou lendo aqui e comentando alguns trechos com vocês. Quando a gente fala de ondas, a quantidade de fenômenos envolvidos é muito vasta. Então, diversos fenômenos são explicados através de ondas. Então, aqui, por exemplo, o som é uma onda, assim como a luz. Então, ambos são ondas. Lógico que eles têm diversas características e propriedades diferentes. Então, o som é uma onda mecânica, tem uma velocidade relativamente pequena. A luz é uma onda eletromagnética, tem uma velocidade muito, muito grande. Então, essas características a gente vai ver principalmente na próxima aula. Então, outros exemplos de ondas. Os sinais de rádio, TV. Então, todos são transmitidos através do espaço por ondas. Então, nós temos ondas na superfície de um líquido, ondas de mar, etc. Então, aqui, essa imagem é só representando, imagina uma superfície de um líquido qualquer e você faz ou movimenta a água ou deixa cair uma pedrinha na água, ele vai formar uma imagem parecida com isso aqui, ó. Então, são ondas circulares propagando na superfície de um líquido, certo? Nesse caso aqui, ondas bidimensionais, porque propagam em duas dimensões. Um exemplo de uma onda na superfície de um líquido. Então, é uma onda mecânica, porque ela está se propagando na superfície do líquido. E eu disse também que ela é uma onda bidimensional, porque ela propaga em duas dimensões, ou seja, no plano do líquido. Como eu disse, não preocupa, essas características nós vamos ver na próxima aula. Outros exemplos, o som, né? Então, o som é uma onda mecânica, é uma onda. Imagina essa figura aqui, ó, representando um alto-falante. Então, aqui, esse alto-falante está representando, essa figura aqui representa um alto-falante qualquer. Como que o som é propagado do alto-falante até o nosso ouvido? Através da propagação de ondas. Nesse caso, o que acontece? Percebam que tem esses pontinhos aqui, ó, esse tanto de pontinho preto, está representando partículas de ar. Então, o som ele se propaga por compressão e rarefação do ar, ou seja, de acordo com as variações de pressão. Então, quando o ar está comprimido, esse tanto de pontinho preto mais próximo, eu tenho uma pressão alta, o ar comprimido. Quando eu tenho esse tanto de pontinho preto mais afastado, eu tenho uma rarefação, uma menor pressão. Então, o ar ele fica propagando assim, ó, o som. O ar comprime, o ar fica rarefeito, comprime e rarefeito. Então, o som vai se propagando através do ar. Então, tem até algumas questões de livros de vestibular que perguntam, né, por que o som não se propagaria no vácuo. Se tivesse uma explosão no espaço, você veria a luz, mas não poderia ouvir o som. Por quê? Porque o som ele necessita do meio material para propagar, certo? E esse meio mais comum é o ar, mas também propaga em outros meios, viu? Água, sólidos, enfim. Aqui, pessoal, outros exemplos de ondas. Então, essa imagem aqui, ó, coloridinha, a gente chama isso de espectro eletromagnético. A gente vai ver mais à frente. E está mostrando que todos esses exemplos também são ondas. Nesse caso, são ondas eletromagnéticas. Então, onda de rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, né? Tudo que a gente vê é onda. Ultravioleta, raio-x, raio-gama, todos são exemplos de ondas. Então, uma definição bem básica de onda está aqui, ó. Uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em um meio qualquer. Então, o que a gente viu aqui, a princípio, foi apenas uma introdução bem básica de ondas. Querem fazer algum comentário, alguma pergunta nessa primeira parte ou podemos seguir? Pode seguir, H. Ok. Propriedade fundamental de uma onda. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Uma onda promove a transmissão de energia sem a propagação de matéria. Então, onda transmite energia. Onda não transmite matéria. Eu vou colocar aqui duas imagens para exemplificar isso. Então, olhem aqui, exemplo 1. Imagina que você vai tem uma corda esticada, né? Numa extremidade da corda está a sua mão, na outra extremidade está uma parede fixa. Essa corda está esticada. Você vai movimentar, olha essa setinha azul aqui.
tá mostrando que você vai movimentar essa corda para cima e para baixo. Então você está gerando pulsos na corda. Então movimenta a corda para cima e para baixo. Esse pulso ele vai se propagar, ele vai formar esse pulso aqui, ó, e vai se propagar ao longo da corda. Por que esse aqui é um exemplo que a onda propaga energia e não propaga matéria? Então olha aqui, você dá o pulso, esse pulso vai se propagando ao longo da corda, vai deslocando no caso aqui para direita, até chegar na parede. Depois que ele bater na parede, ele pode refletir. Lógico que ele perde energia, mas não é a aula de hoje. Se, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, onde eu estou com o mouse, tivesse, imagina, pintado de vermelho, um trechinho de vermelho. Esse trechinho de vermelho, ele ia propagando ao longo da corda ou ele ia simplesmente ficar parado e ia subir e descer? É só para mostrar que se eu tivesse aqui um objeto amarrado ou pintado, quando o pulso chegar nesse ponto aqui, ó, esse ponto, ele simplesmente vai subir e descer. Ele não vai propagar ao longo da corda. Então, o que está sendo transmitido ao longo da corda é energia, não matéria. Para ficar um pouco mais claro esse conceito, vou dar outro exemplo aqui. Ó. Aqui está explicando o que eu acabei de... Está escrito o que eu acabei de falar. Então, a energia fornecida pelo operador é transmitida pelo pulso de onda que se propaga através da corda. Cada ponto da corda realiza um movimento de sobe e desce, não sendo arrastado pela corda. Tudo bem? Um outro exemplo. Imagina aqui ó, uma rolha, um pedacinho de madeira flutuando numa superfície da água. Se você começar a movimentar a superfície da água e gerar ondas na superfície da água, o que vai acontecer com essa rolha? Ela vai ficar subindo e descendo. Só que ela não vai deslocar nem para a direita nem para a esquerda. O que pode fazer com que essa rolha desloque para a direita e para a esquerda ou é o vento ou uma correnteza, certo? A onda não faz ela movimentar. Então imagina aqui um barco numa lagoa ou um barco no mar. As ondas do mar vão fazer com que aquele barco ele simplesmente faça um movimento de subida e descida. O que faz o barco movimentar, sair do lugar, não são as ondas. São, por exemplo, correntezas, corrente marítima e principalmente o vento. Beleza? A onda não transmite matéria, apenas energia. Então tá aqui, ó, uma rolha flutuando na superfície da água não será transportada pela passagem da onda. Apenas oscilará em movimento vertical, subindo e descendo. Pessoal, comenta, por favor. Entender esse conceitinho? Uma onda propaga energia, não transmite matéria. Tudo bem? Posso seguir? Pode seguir. Sim. Ok. Características de uma onda. Então aqui eu vou mostrar algumas características básicas de uma onda. Olha essa imagem aqui. Imagina, aqui está mostrando um poste de luz, né? Uma corda amarrada na extremidade e na outra extremidade uma mão. A mão da pessoa vai movimentar para cima e para baixo. Quando a mão movimenta para cima e para baixo, a corda vai fazer uma configuração semelhante a essa aqui. Ó. Então ela vai formar ondas na corda. Então a pessoa movimenta a mão para cima e para baixo e a onda se propaga para onde? Para frente, tudo bem? Então olha aqui. Imagina uma pessoa com uma corda amarrada aqui no poste e ele faz um movimento de subida e descida. Vai ter na corda uma configuração semelhante a essa. Então, são ondas propagando aqui na corda. Então, essa configuração, esse desenho aqui, ele tem algumas propriedades. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, essa onda possui certas propriedades e características que estarão presentes em muitos outros tipos de onda. Então, nós vamos representar numa onda nesse formato, só que as características aqui, pessoal, servem para diversas outras formatações de ondas. O que acontece? Figura semelhante àquela de cima. Uma superfície rígida, uma pessoa movimentando uma corda e faz esse movimento aqui. Então, essa linha essa linha vermelha aqui está representando uma onda numa corda. Esse ponto pontilhado aqui, pessoal, a gente chama de posição de equilíbrio. Está aqui, ó, posição de equilíbrio. Então, o que está pontilhado seria a posição da corda se não tivesse movimentando. Então, essa seria a posição de equilíbrio. Quando eu começo a movimentar e formar essa configuração, o que acontece? Da posição de equilíbrio, onde está meu mouse, da posição de equilíbrio até o ponto mais alto da corda, então esse pontinho mais alto aqui ó, recebe o nome de crista. Esse ponto mais baixo aqui da onda recebe o nome de vale. Então, do eixo de equilíbrio até o ponto mais alto, até a crista,
recebe o nome de amplitude, que é esse Azinho. Olha o nome, amplitude. De novo, do eixo de equilíbrio ao ponto mais alto, amplitude. Do eixo de equilíbrio ao ponto mais baixo, também é uma amplitude, certo? O ponto mais alto é uma crista, o ponto mais baixo é um vale. Então está aqui, a amplitude de uma onda corresponde ao máximo afastamento que as partículas da corda podem apresentar em relação à posição de equilíbrio. Ou seja, o máximo de distância da posição de equilíbrio até onde a corda se alcança aqui. Essa amplitude, pessoal, ela está relacionada à energia da onda. Então, se eu tenho uma amplitude grande, eu tenho uma onda com energia grande. Se eu tenho uma amplitude pequena, uma onda com energia pequena. Outra característica importante aqui, ó, é essa letrinha grega. Essa letrinha grega aqui é chamada de lambda. E essa letrinha grega lambda, ela significa para a gente comprimento de onda. Então tá aqui, ó. O comprimento de onda é a letra grega lambda. Ah, esqueci de falar. A crista também recebe outro nome em alguns livros, viu? Crista, o pico. E vale também é chamado de cavado, depende do livro. Mas os nomes mais comuns são crista e vale. Mas podem achar em algum livro esses outros dois nomes, pico ou cavado. Tá. Então, como que eu meço o comprimento de uma onda? Que é essa letra grega lambda. Entre quaisquer dois pontos consecutivos de uma onda. Por exemplo, a forma mais fácil de eu medir uma onda é de uma crista até outra crista. Então, essa distância de uma crista até outra é o comprimento de onda. Ou de um vale até outro vale. Então, eu também tenho aqui um comprimento de onda. Só tem esse método de medir, pessoal? Não. Se eu começasse a medir aqui onde o mouse está, ó, deixa eu fazer um print aqui. Deixa eu jogar no Paint, só para identificar isso. Olha aqui, se eu começar a medir... Isso aqui não, quero o lápis. Se eu começar a medir aqui, ó, eu vou fazer esse movimento. Comecei a medir aqui. Eu vou fazer esse movimento. Quando eu chegar aqui, eu cheguei no mesmo nível, não cheguei? Só que aqui eu comecei descendo. Agora, cheguei no mesmo nível, só que eu estou subindo. Então, não tenho comprimento de onda. Continuo o movimento e cheguei de novo no mesmo nível. Só que o que acontece? Aqui eu estava descendo. Olha o movimento da onda. Aqui eu também estou descendo. Então, este ponto e este ponto, eu falo que são dois pontos respectivos. Então, eu também posso falar que daqui até aqui também é um comprimento de onda. Beleza? Compreenderam esse conceito? Comentem, por favor. Deu para entender. Ok. Vamos seguir aqui. Então, o comprimento de onda está entendido. Agora, pessoal, tem duas outras grandezas que é importante saber o conceito. O que é esse tal do período, que é representado pela letra T maiúscula, e o que é a frequência de uma onda, representada pela letra F. Pessoal, período é tempo. Então, o tempo necessário para uma oscilação completa é denominada de período. E o que vem a ser essa oscilação completa? Então, olha, volta nessa imagem. Se eu começar a medir aqui nessa crista e parar de medir nessa crista, não tem um comprimento de onda? Então, se de uma crista até outra crista tem um comprimento de onda, então o tempo que a onda demorar para sair desse ponto até esse ponto é uma oscilação completa. O tempo de uma oscilação completa é chamado de período. Então, novamente, o tempo necessário para uma oscilação completa é um período. Então, para a onda, o pulso sair desse ponto e chegar nesse ponto, deu uma oscilação completa? O tempo é um período. Se o pulso começou aqui no vale e chegou nesse outro vale, deu uma oscilação completa? Tem um comprimento de onda, de distância, né, de comprimento, e o tempo de um período, que é a letra T maiúscula. Está aqui. Então, o tempo necessário para uma oscilação completa é o período. E relacionado ao período está a frequência. Então, a frequência, pessoal, ela relaciona a quantidade de ondas num certo tempo. Então, olha aqui, outra grandeza fundamental no estudo das ondas é a frequência, que corresponde ao número de oscilações em um determinado tempo. Então, tem essa equação, geralmente nem é muito usada, mas ela ajuda a gente a entender a definição. Então, a frequência é a quantidade de oscilações num certo tempo. Então, por exemplo, se a onda faz uma oscilação em 1 segundo,
eu chamo isso de 1 Hz. Eu vou mostrar essa grandeza aqui daqui a pouquinho. Se a onda faz 2 oscilações em 1 segundo, eu tenho uma frequência de 2 Hz. Então, imagina essa equação aqui, ó. Frequência é número de oscilações em um certo tempo. Se considerarmos o tempo de uma oscilação completa, o que a gente vai ter? Então, veja bem. No lugar daquele n, aquele n é número de oscilações. Então, se eu tiver no lugar do n uma oscilação, eu coloco o número 1. Se eu tiver, como que chama o tempo de uma oscilação completa? É o período, não é? Letra T? Então, se eu pegar aquela equaçãozinha lá, ó, frequência era, só para ficar claro, frequência é número de oscilações em um certo tempo. Se eu tiver n igual a 1, quem que é o tempo de uma oscilação completa? Período. Então, eu vou substituir no lugar do n, 1, e no lugar do ΔT, período. Aí vai ficar essa equação que eu quero mostrar para vocês. Então, frequência, se eu tiver uma oscilação em um período, essa equaçãozinha, sim, ela é muito usada. Ela simplesmente está falando para mim que a frequência é 1 sobre o período. A gente pode ler isso como frequência é o inverso do período. Lógico, se a frequência é 1 sobre o período, se eu isolar o período é 1 sobre a frequência. Então, a gente lê que frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. Antes de abrir aqui para a dúvida, pessoal, só comentar esse outro conceito aqui. Ó. Veja bem, qual que é a unidade de medida de frequência no sistema internacional? 1 é um número, não tem unidade de medida. Período é tempo. Então, a unidade de medida de tempo é segundo. Então, a unidade de frequência ficaria 1 sobre segundo. Se eu pegar o segundo e subir para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Ficaria segundo a menos 1. Segundo a menos 1 é a mesma coisa que Hz. A gente chama isso de Hertz. Então, a unidade de período é segundo, a unidade de frequência é Hertz. Então, se eu falar assim, ó, uma onda tem uma frequência de 2 Hz. O que significa? Ela faz 2 oscilações em 1 segundo. Se eu tenho uma onda de frequência de 10 Hz, ela tem 10 oscilações em 1 segundo. 1 Hz, uma oscilação em 1 segundo. Tá claro isso, pessoal? Quer que volte alguma coisa? Comenta, por favor, no áudio. Tá tranquilo. Ok, pessoal. Qualquer dúvida, você pode falar que eu volto, viu? Então, para ficar mais claro esses conceitos, eu trago algumas figuras. Facilita bem o entendimento. Então, olha. As ondas abaixo possuem a mesma amplitude e diferentes comprimentos de onda. Vamos confirmar isso? Amplitude não é do eixo de equilíbrio até o ponto máximo? Ou do eixo de equilíbrio até o ponto mínimo? Então, veja bem. Olha o tamanho dessa amplitude aqui, ó, dessa onda. Essa amplitude é exatamente do mesmo tamanho dessa amplitude aqui, ó, dessa outra onda de baixo. Então, a distância do eixo de equilíbrio até o ponto máximo ou o ponto mínimo é a amplitude. Então, essa onda tem a mesma amplitude dessa onda. Agora, olha os comprimentos de onda. Se eu comecei a medir aqui, ó, nessa crista, e vou medir até a outra crista, isso aqui não é um comprimento de onda? Olha o comprimento de onda dessa onda de cima. Ele é muito maior que o comprimento de onda da onda de baixo. Tá claro isso? Então, de novo, as ondas abaixo possuem a mesma amplitude e diferentes comprimentos de onda. Consegue enxergar isso aqui na imagem, pessoal? Comentem, por favor. Sim ou não? Ô, H. Sim. Por exemplo, na primeira crista e na segunda, é o mesmo comprimento de onda. No caso ali, tem uma distância de um comprimento de onda, né? Sim. Agora, se fosse da segunda crista para a terceira, o comprimento de onda fosse menor. Sim, aí ou não é possível ou não? É possível, só que aí não seria uma onda homogênea, né? Seria uma onda que estaria perdendo energia. Geralmente, para o ensino médio, no caso... Luiz Felipe, a gente sempre considera uma onda sempre com o mesmo comprimento de onda. Mas é possível sim, você começar uma onda com um comprimento maior e depois o comprimento for diminuindo. Aí você vai mudando, a onda vai ganhando ou perdendo energia. Mas para ensino médio, a gente não representa ondas na mesma onda com comprimentos de onda e energia diferente não, viu, Luiz Felipe? Entendi. Tem algum nome que dá para esse tipo de onda? Luiz Felipe, se tem um nome, não sei se tem um nome. Eu vou olhar depois e falo, mas não estou lembrando se tem um nome para esse tipo de onda não, viu? Que varia o comprimento de onda. Geralmente, a gente fala assim, ó, tem uma parte da física que a gente estuda de reflexão. A próxima aula a gente vai ver isso, a minha intenção é essa. Fenômenos ondulatórios, reflexão de onda, difração, polarização, enfim.
Aí fala que quando uma onda muda de um meio para outro, ou quando ela reflete, ou quando ela difrata, ela muda algumas características. Então as características podem ser o quê? Pode mudar a frequência, pode mudar o comprimento de onda, muda a energia. Isso a gente vai ver na aula que vem. Agora, se tem um nome específico dessa onda, eu não estou recordando não. Entendi. Beleza, vamos seguindo aqui. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Agora, pessoal, vou mostrar outros dois exemplos. Agora, no exemplo abaixo, as ondas possuem o mesmo comprimento e diferentes amplitudes. É o contrário das ondas de cima. Então, agora tem o mesmo comprimento e diferentes amplitudes. Então, olha esses dois exemplos aqui. Olha a amplitude da onda de cima. Essa altura. Ela é maior que a amplitude da onda de baixo. Então, tem amplitudes diferentes, certo? Então, tem amplitudes diferentes. Agora, olhem os comprimentos de onda. Quando eu pegar, imagina aqui, nessa crista da onda de cima, está alinhada com a mesma crista da onda de baixo. Se eu pegar essa outra crista da onda de cima, aqui, novamente aqui, está na mesma linha da crista da onda de cima. Quer dizer que o comprimento de onda, da onda de cima é o mesmo comprimento de onda da onda de baixo. Então, é o contrário do exemplo anterior. Nesse caso, nós temos amplitudes diferentes e comprimentos de ondas iguais. Tudo bem, pessoal? Sim. Ok, vamos seguindo. Velocidade de propagação de uma onda. Então, a velocidade, representada pela letra V. A velocidade de propagação de uma onda em um meio é outra grandeza fundamental para o estudo das ondas. Então, a gente vai ver aqui no final dessa aula uma equaçãozinha bem básica e bem simples, só que com ela você consegue resolver muitos exercícios e entender muito de ondas. Um conceito básico e inicial de velocidade é esse aqui, A velocidade de propagação de uma onda em um dado meio é constante e só depende das características do meio. De novo, isso é muito importante. A velocidade de propagação de uma onda em um dado meio é constante e só depende das características físicas do meio. Então, por exemplo, imagina ondas na superfície da água. Se eu tenho dois recipientes com água, a água é igual. Por exemplo, se a água mudar uma água mais densa e uma água menos densa, com sal ou sem sal, por exemplo, elas têm características físicas diferentes. Agora, imagina dois recipientes com as mesmas dimensões, mesma profundidade, mesmo tipo de água, e eu soltar duas pedrinhas na superfície da água. Se eu tenho o mesmo meio e as mesmas características, a velocidade das ondas vão ser exatamente iguais. Por quê? Depende das características do meio. Outro exemplo disso, se eu começar a balançar uma corda, imagina uma corda amarrada numa árvore. Eu começo a balançar uma corda bem grossa e uma corda bem fininha. Se a onda não vai propagar nas cordas, se uma corda é grossa e uma corda é fininha, elas têm características diferentes. Então, elas vão ter velocidades diferentes. Se eu tenho duas cordas iguais, uma está bastante esticada e a outra está um pouco frouxa, e começar a balançar as duas, uma corda vai ter velocidade diferente da outra, a onda, né? Porque tem características diferentes. Então, só voltando aqui, eu vou dar mais exemplos. De novo, pessoal, a velocidade de propagação de uma onda em um dado meio é constante e depende das características físicas do meio. Então, deixa eu ver se eu coloquei imagem disso aqui. Não coloquei. Eu só exemplifiquei com um texto, mas vamos ler esse textinho aqui então. Por exemplo, considere uma onda propagando em uma corda. A velocidade da onda será menor em uma corda pesada comparada à velocidade de uma onda em uma corda mais leve. Por quê? Se uma corda pesada e outra mais leve, elas têm características físicas diferentes. Outra coisa, quanto mais esticada, tensionada a corda, maior será a velocidade. Lembrando que isso aqui é só para exemplificar essa definição. Em outro momento eu posso explicar para vocês como que chega nas equações para explicar isso aqui, de tensão na corda. Enfim, não é a intenção de hoje. Como que eu chego então, pessoal, na equaçãozinha de velocidade de uma onda? Veja, se a velocidade é constante, eu posso falar que a velocidade de uma onda é igual à velocidade média, certo? O que é velocidade constante, pessoal? Uma coisa que não muda. Lá do primeiro ano de ensino médio, vocês viram uma equaçãozinha assim, velocidade constante, qual que é a equação? Variação na posição pela variação no tempo. Vamos pegar essa equaçãozinha aqui, de velocidade média, e vamos aplicar ela para ondas. O que acontece?
velocidade, velocidade. Qual que é a distância percorrida pela onda em uma oscilação? Então, no lugar desse ΔS, que é a distância, qual que é a distância de uma onda percorrida em uma oscilação? É um comprimento de onda. Quanto tempo uma onda demora para ter uma oscilação completa? Um período, que é esse T maiúsculo. Então, substituo ΔS por lambda, substituo ΔT por o período. Se eu colocar o número 1, pessoal, aqui, ó, ao lado do lambda, se eu colocar vezes 1, muda alguma coisa? Não muda, né? Mas se eu colocar o número 1 aqui ao lado do lambda, vai ficar 1 sobre período. Quem é 1 sobre período? Vamos voltar lá no início. Quem é 1 sobre período? Aqui, ó. 1 sobre período é quem? Frequência. Então, aonde tem 1 sobre período, eu posso substituir por frequência. Então, voltando à equaçãozinha, para vocês entenderem de onde ela sai. Então, comprimento de onda sobre período. Se eu colocar o número 1 aqui na frente, não muda nada. 1 sobre período, frequência. Então, qual que é a equaçãozinha que vocês vão usar muito no estudo de ondas? É simplesmente essa aqui, ó. Então, você tem que saber essa. Velocidade de uma onda é igual comprimento de onda vezes frequência. Tudo bem? Sistema internacional. Unidade de velocidade. Metros por segundo. Unidade de comprimento de onda. Comprimento, metros. Unidade de frequência, hertz. Pessoal, comenta aí se está tranquila essa equaçãozinha. Como que entende ela e quais as unidades de medida. Podemos seguir? Pode sim, H. Ok. Então, tá aqui, ó. A partir dessa equação, podemos determinar que a velocidade de uma onda é também... A partir dessa equação, podemos determinar a velocidade de uma onda. E também perceber que o comprimento da onda é inversamente proporcional à frequência. Aqui, pessoal, se eu pegar o que ele acabou de falar aqui nesse trechinho final, é isso aqui, ó. Se eu pegar esse comprimento de onda que está aqui... deixa eu fazer isso no Paint aqui. Ó, a equação é essa. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Deixa eu copiar ela de novo aqui. Se eu pegar esse comprimento de onda, ele não está multiplicando, então ele passaria para cá e passa para cá dividindo. Qual que é a relação entre essa frequência e esse comprimento de onda? Um está isolado, o outro está no denominador. Eles são inversamente proporcionais. Então, olha aqui. A frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. O que isso significa? Se um aumenta ou diminui. Se eu tenho comprimento de onda grande, frequência pequena. Ou vice-versa. Tudo bem, pessoal? O que eu acabei de falar também está exemplificado aqui, ó, nessas duas imagens. Vamos comparar essas duas ondas. Aparentemente, essa amplitude é igual a essa amplitude. Aparentemente. Só que essa onda de cima tem um comprimento de onda grande, a onda de baixo tem um comprimento de onda pequeno. Por que isso pode exemplificar esse trechinho aqui, ó? E também podemos perceber que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Se essa onda de cima tem um comprimento de onda grande, ela tem frequência pequena. Por que eu sei que ela tem frequência pequena? Veja bem, eu tenho poucas ondas num certo tempo. Exemplo, imagina que do início aqui até o final, vamos supor que tem 5 segundos. É só um exemplo. Então, do início, aqui onde está o mouse. Do início aqui até o final, vamos supor que tem 5 segundos. Então, em 5 segundos, eu consegui fazer alguns comprimentos de ondas. Por exemplo, um comprimento de onda até aqui, 2 comprimentos de onda até aqui, 3 comprimentos de onda até aqui. Então, eu tenho 3 comprimentos de onda em 5 segundos. Olha a onda de baixo. Vamos supor também que do início até o final também tem os mesmos 5 segundos. Mas vamos ver quantas ondas tem. Ó, daqui até aqui uma, até aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meia. Ou seja, a onda de baixo tem uma frequência maior, porque no mesmo tempo eu tenho mais ondas do que a de cima.
Entenderam esse conceito, pessoal? Comenta, por favor. Senão eu volto. Deu para entender? Ok. Então agora, para finalizar, eu coloquei aqui, salvo engano, 11 questões para vocês. Assim que acabar a aula, eu vou mandar esse arquivo aqui no grupo. Não vou responder às 11 não, então vou dar uma tarefinha de casa para vocês. Vou escolher algumas aqui para resolver e deixo o resto para vocês treinarem, viu? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu ajudo. Então, questão 6. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir o zoom, acho que é melhor. Explique os termos comprimento de onda, frequência e amplitude. Vou deixar para vocês. Um rapaz e uma garota estão em bordas opostas de uma lagoa de águas tranquilas. O rapaz, querendo comunicar-se com a garota, coloca dentro de um frasco plástico um bilhete. Arrolhando o frasco, coloca na água e lhe dá uma pequena velocidade inicial. A seguir, o rapaz pratica movimentos periódicos sobre a água, produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso aumentar a velocidade do frasco em direção à garota. Com relação a esse fato, podemos afirmar aqui. Resumindo o enunciado aqui, pessoal. Um rapaz colocou um recado dentro de uma garrafa, colocou dentro da água e começou a fazer ondas na água. Com a intenção disso atravessar um lago, não sei se falou foi água, né? Enfim, de atravessar um recipiente com água e chegar a uma pessoa do outro lado. Com relação a esse fato, podemos afirmar que se o rapaz produzir ondas de grande amplitude, a garrafa chegará a outra margem mais rápido? O tempo que a garrafa gasta para atravessar o lago dependerá do seu peso? Quanto maior a frequência das ondas, menor o tempo de percurso até a outra margem? A velocidade da garrafa não varia, porque o que se transporta é a perturbação e não o meio. Quanto menor o comprimento de onda, maior será o aumento da velocidade da garrafa. Alguém arrisca aí, sem medo de errar? Voltar só esse conceito aqui no início da aula. Eu queria falar, uma onda promove a transmissão de energia sem propagação de matéria. E aí? O que vocês acham? O rapaz colocou uma garrafa na água e começou a movimentar, fazendo onda na água. Isso faz com que a garrafa movimente para frente e para trás ou só simplesmente para cima e para baixo? Para cima e para baixo. Então, qual que é a alternativa correta dessa questão? Eu acho a letra D. Letra D. A velocidade da garrafa não varia, porque o que se transporta é a perturbação e não o meio, certo? Então, para essa garrafa movimentar, imagine um rio, a correnteza, ou num lago, o vento, não as ondas. Tá, então, a primeira eu deixei para vocês. Eu fiquei em dúvida na letra A. Porque, tipo assim... Pode falar, Luiz. Porque, tipo assim, se o rapaz produzir ondas de grande amplitude, só que amplitude é a altura, no caso, isso, do comprimento da onda. Então, aí eu já podia eliminar. E também, a letra E, quanto menor o comprimento de onda, maior será o aumento na velocidade. Lá naquela imagem que você mostrou, quando é menor, o caminho é maior para percorrer, porque tem aquelas variações nela. Bacana os comentários, só tem que ter cuidado que ele está falando não da propagação das ondas na água, mas de um objeto sobre a água. Se ele estivesse falando em relação às ondas na superfície da água, você poderia considerar o que você acabou de falar. Mas em relação à garrafa, que é um objeto, que é matéria, isso não se aplica. Entendeu a diferença? Aquela relação lá é em relação às ondas na superfície da água. Ou numa corda, não em relação a um objeto, que é matéria, que poderia ser transportado. Então, a matéria não é transportada. Beleza? Beleza. Ok, então vamos ver mais algumas questões aqui, pessoal. Algumas eu vou comentar rapidinho, outras eu deixo para vocês. Deixa eu ver essa questão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O gráfico mostra a variação da elongação de uma onda com a distância percorrida. Você está mostrando aqui, x. Elongação, pessoal, é um nome mais complicado, é como se fosse distâncias, viu? Então está mostrando no eixo aqui x a altura da onda e no eixo y aqui a distância. A pergunta é, o comprimento da onda em centímetros e a amplitude em centímetros são respectivamente iguais a... Então, olhando essa imagem aqui,
eu quero saber qual que é o comprimento de onda e qual que é a amplitude. Vou dar aí 30 segundos para vocês darem uma olhadinha. Olhando para essa imagem, tenta identificar o comprimento de onda e a amplitude. E aí, pessoal? Alguém arrisca? Tem medo de errar? Letra D? Letra D. D, vamos ver? Qual o comprimento de onda? Se eu começar a medir a onda aqui, ó, não está na distância 0, aonde ela vai parar? Ó, o movimento do mouse, ele vai parar aqui, não vai? Então, do início até aqui, 4 centímetros. Perfeito, então pode ser letra D, 4 centímetros. Só que também poderia ser letra E, 4 centímetros. Então, vamos ver agora a amplitude. Aqui, pessoal, cuidado, que o pessoal pode enganar pensando que a amplitude é daqui, ó, da parte mais baixa até a parte mais alta, e chutar erroneamente 4. A amplitude, né, do eixo de equilíbrio ao ponto mais alto ou do eixo de equilíbrio ao ponto mais baixo. Então, daqui até aqui, a crista, de 2 até 4. Então, essa amplitude que é 2. Ou daqui, que é 2, até a parte mais baixa, que é o vale, que é 0. Também tem uma amplitude quanto? 2. Então, perfeito. Letra D. 4 e 2 centímetros. Bacana. Questão 9. O que você quer dizer quando afirma que uma corda é percorrida por uma onda de frequência 20 Hz? E aí, alguém arrisca? O que quer dizer que uma onda tem uma frequência de 20 Hz? Quando eu falo Hertz, eu estou falando de que grandeza física? De velocidade, de frequência ou de período? Frequência. Frequência. Então, o que quer dizer que uma onda tem uma frequência de 20 Hz? Quer dizer que ela faz 20 oscilações em 1 segundo. Certo? Então, frequência é número de oscilações. Se está em Hertz, quer dizer que eu estou falando de sistema internacional. Quer dizer que o tempo é segundo. Então, uma onda de frequência 20 Hz quer dizer que ela faz 20 oscilações em 1 segundo. Vocês escutaram muito isso intuitivamente. Me fala aí, eu não sei se vocês são de Araçuaí ou não. Comenta aí uma rádio da cidade de vocês. Fala o nome de uma rádio qualquer. É a Rádio FM. Pois é, você sabe qual 98,7. Exatamente isso que eu queria. 98,7, o quê? Continua para mim. No caso é Hertz? Geralmente, FM geralmente é dada em megahertz. E alguma rádio AM é dada em kilohertz. Mas aí, 98,7 megahertz. Mega, pessoal, é 10 elevado à sexta. Ou seja, milhões. Então, 98,7 megahertz quer dizer que a onda dessa rádio ela oscila 98,7 milhões de vezes em 1 segundo. Certo? Isso quer dizer que é uma onda de 98,7 MHz. Ok. Essa questão aqui, ó, vou deixar para vocês, que ela é bem semelhante a essa questão 8 que eu acabei de fazer, beleza? A questão 13, ó. A figura abaixo mostra duas ondas, uma onda A e uma onda B, que se propagam através de um mesmo sinal. Qual das ondas possui maior amplitude? Só olhar o desenho. Qual delas possui maior comprimento de onda? Só olhar o desenho. Façam aí depois. Tá, vou fazer essa 16 aqui, ó, porque tem uma continha. Fala assim, uma onda com frequência igual a 50 Hz. Aí você vai tirar, primeira informação, frequência 50 Hz. Propaga em uma corda com velocidade 100 metros por segundo. Então, Vzinho, 100 metros por segundo. Determine o seu comprimento de onda. Então, façam as continhas aí, pessoal. Não vou fazer não para não perder tempo. Então, aonde tem frequência? Então, só voltar aqui na equação. Está aqui, ó, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Foi dado enunciado o valor da frequência. Foi dado enunciado o valor da velocidade. Simplesmente isola e encontra o comprimento de onda. Tranquilo? Então, façam aí depois. Aqui, ó, você tem a frequência, tem a velocidade. Determina o comprimento de onda. Questão aqui da Mackenzie. A mesma coisa. Um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Se ele completou uma oscilação, completando uma oscilação a cada 2 segundos. Então, a cada 2 segundos eu tenho uma oscilação. Que informação é essa? Completando
uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Então, isso é o período, certo? Ele faz uma oscilação em 2 segundos. Então, o período, que é aquele T maiúsculo, 2 segundos. Devido à ocorrência de ondas, esse menino estimou como sendo 3 metros de distância entre duas cristas consecutivas. Se a distância de uma crista até outra crista é 3 metros, que informação é essa? Distância de uma crista até outra consecutiva. A distância. É o comprimento de onda, não é? Então, nós temos duas informações. O período, 2 segundos. Comprimento de onda, 3 metros. Volta naquela mesma equaçãozinha e determine a velocidade. Certo, pessoal? Tenta fazer, só para vocês treinar. Tem um período, tem um comprimento de onda. Calcula a velocidade. Mesma equaçãozinha, tá aqui. O que mais? Questão da Universidade Federal de Viçosa. As figuras ilustradas abaixo representam ondas geradas pela queda periódica de pequenas pedras em 2 recipientes idênticos contendo a mesma quantidade de água. Então, olha aqui. Um recipiente 1, recipiente 2. 2 recipientes idênticos. Então, tem a mesma profundidade, tem as mesmas características. Contendo a mesma quantidade de água. Ou seja, se são 2 recipientes idênticos, vão ter a mesma velocidade de propagação, tudo bem? Lembra lá do início? Mesmas características do meio, mesma velocidade. Então, no meio 1, no recipiente 1 e no recipiente 2, vão ter a mesma velocidade. Mas percebe que, tá vendo? Dá para enxergar, não sei se pelo vídeo aí, vários círculos. Vocês conseguem enxergar esses círculos, pessoal? Sim, dá para enxergar. Ok, então esses círculos aqui estão representando, tanto faz, ou cristas ou vales da onda. Olha aqui, ó, nessa imagem real. Então, aqueles círculos estão representando esses círculos aqui. Então, se eu colocar aqui onde o mouse está, que seria a crista de uma onda, até aqui, ó, a crista da outra onda, eu tenho um comprimento de onda, certo? Ou se eu pegar de um vale aqui de uma onda até o vale da outra, eu também tenho um comprimento de onda. Então, eu posso medir o comprimento de onda ou de uma crista até uma crista, ou de um vale até um vale. Então, aquela figura lá está representando aproximadamente essa imagem real aqui, ó. Então, veja bem. Então, o recipiente 1 tem vários círculos. Recipiente 2 tem menos círculos. O que dá para interpretar daqui? Que no recipiente 1 eu tenho mais comprimento de onda. Eu tenho mais ondas. Se eu tenho mais ondas, percebe que os comprimentos de onda são menores, concordam? Cada círculozinho está mais próximo do outro do que no recipiente 2. Então, se no recipiente 1 os círculos estão mais próximos, eu tenho comprimentos de onda menores. Se no recipiente 2 eu tenho círculos mais afastados, eu tenho comprimento de onda maior. Consequentemente, se aqui eu tenho comprimentos de onda menor, eu tenho mais frequência, porque eu tenho mais ondas no recipiente 1. No recipiente 2, eu tenho comprimento de onda maior. Em decorrência disso, eu tenho menos ondas. Se eu tenho menos ondas, menos frequência. Então, vamos ler aqui as alternativas. Considere as afirmativas abaixo. 1. O comprimento da onda é maior no recipiente 2? Vamos ver. O que vocês acham? O comprimento de onda é maior no recipiente 1 ou no recipiente 2? No recipiente 2. Isso. Então, o recipiente 2, o comprimento de onda é maior, ou a distância dos círculos. Então, o comprimento da onda é maior no recipiente 2? Afirmativa 1, verdadeira. Afirmativa 2. A frequência da onda é maior no recipiente 2? Verdadeira ou falsa? Não, é na 1. Exatamente. Na 1 você não tem mais ondas, então tem mais frequência. Então, a frequência da onda é maior no recipiente 2? Falsa. Afirmativa 3. A velocidade de propagação da onda é maior no recipiente 2? Velocidade. Olha o que ele falou no início do enunciado. 2 recipientes idênticos e contendo a mesma quantidade de água. Então, vão ter a mesma velocidade. Então, a velocidade de propagação na onda 2 é maior? Falsa também. Então, apenas a alternativa 1 é verdadeira. Então, letra E. Tranquilo, pessoal? Vamos ver o que mais que eu separei aqui. Isso, eu vou deixar para vocês também essa. É bem semelhante à que nós acabamos de fazer. Então, esses círculos aqui em azul
estão representando as cristas de ondas na superfície da água. Então aqui, ó, 8 centímetros, 16 centímetros, 24 centímetros, 32 centímetros. Isso aqui, ó, antes de ler o enunciado, o que isso significa para a gente? Que de uma crista até outra crista tem 8 centímetros. Quer dizer que o comprimento de onda, 8 centímetros. Já tem uma informação, beleza? Você lê o enunciado e resolve ali. É bem tranquilinho. Qualquer dúvida me procura depois. Questão da VUNESP. A figura mostra uma onda que se propaga ao longo de uma corda com frequência 50 Hz. Tá. Então, primeira informação. Frequência 50 Hz. Sem ler o enunciado, o que está mostrando aqui? Ó? Desse ponto até esse ponto tem 8 centímetros. Esse 8 centímetros aqui, ele corresponde ao quê, pessoal? O que vocês acham? Dá para fazer algum chute? A metade do comprimento de onda? Repete, por favor. A metade do comprimento da onda? Perfeito. Então, esse 8 centímetros é a metade do comprimento de onda. Então, eu já tenho que a frequência é 50 Hz e eu sei que a metade do comprimento é 8. Então, quer dizer que o comprimento de onda são 16 centímetros. Então, se sua velocidade de propagação... Não, aí para determinar, né? Sua velocidade de propagação e comprimento de onda são respectivamente. Vamos ver. Vocês acabaram de falar para mim que a metade do comprimento de onda é 8. Quer dizer que o comprimento de onda vale quanto? 16. Então, pode ser ou letra B ou letra D. Se a gente tem o comprimento de onda, que é 16, e tem a frequência que é 50, joga naquela equaçãozinha, V é igual a lambda vezes F, e calcula a velocidade. Calcula aí vocês, para ver se vai ser 800 ou se vai ser 400. Tranquilo, pessoal? Eu calculei aqui, deu 800 centímetros por segundo e 16 centímetros. Perfeito. Então, letra B. Ok. Questão 24. A figura abaixo representa o trecho de uma onda que se propaga em um certo material. Então, ele deu a velocidade, 450 metros por segundo. A pergunta é, qual o seu comprimento de onda e qual é a sua frequência? Seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio da questão anterior. Esse 2,25 m, vocês arriscam dizer para mim que é que tanto de uma onda? Uma onda, duas ondas, uma onda e meia, uma onda e um quarto? O que vocês acham? Pensa um pouquinho aí. O que esse 2,25 metros está representando? Uma onda e meia. Uma onda e meia? Vamos ver, ó. Vocês conseguem ver o movimento do meu mouse? Sim ou não? Dá para ver? Ou fica muito ruim? Tá dando para ver. Deixa eu jogar aqui no Paint, fica mais fácil. Então, olha aqui. Se eu comecei aqui, ó. Vim aqui e cheguei aqui. Uma onda, concordam comigo? Uma onda. Se eu desci até aqui, mais meia onda. Perfeito. Quer dizer que 2,25 m é... Vocês poderiam escrever assim, para fazer a continha depois. Desculpa aqui que no Paint é péssimo. Tem um comprimento de onda mais meio comprimento de onda é igual a 2,25. Horrível, mas deu para entender, né? Então, um comprimento de onda mais meio comprimento de onda é 2,25. Faz a continha aí, MMC, e calcula quanto que vale o comprimento de onda. Tranquilo? Se você tem um comprimento de onda que você calculou na letra A e tem a velocidade, você calcula a frequência, com aquela equaçãozinha de sempre. Beleza, pessoal? Então seria isso. Se tiverem alguma dúvida, material complementar, tá aqui, ó, páginas 196 a 200. Esse livro é o livro que vocês têm de física. Tudo bem?